bom dia àqueles que estão nos vendo pelo Maná Diário, na Igreja Batista Manaim, em Alphaville. Hoje eu quero falar sobre a cruz. Quero pegar dois trechos de Paulo e um de Pedro. E para nós compreendermos a riqueza da palavra cruz, lá no capítulo 1 do livro de 1 Coríntios, no versículo 17 e 18, diz assim, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala assim, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. É importante nós entendermos que a palavra evangelizar, ela tem o sentido de contar uma boa notícia. Uma vez já expliquei isso, que originalmente a palavra grega, que é quase igual a evangelizar, a palavra, o som da palavra, antigamente a palavra evangelizar no grego tinha o sentido de uma boa notícia. Ou melhor, o portador de uma boa notícia. Então uma pessoa pegava uma boa notícia e levava para alguém, e ele era premiado por aquele que recebeu essa boa notícia, ele era premiado por ter levado essa boa notícia. E com o tempo, com o passar do tempo, essa palavra passou a ser um sinônimo de boa notícia. Então Paulo está dizendo aqui que o trabalho dele maior era evangelizar, contar a boa notícia da transformação de Cristo que houve na vida dele e que poderia vir na minha e na sua vida. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Então não adianta você, quando vai contar uma boa notícia, de que Jesus morreu na cruz e salvou você, pagou no seu lugar, se você aceitá-lo como Senhor e Salvador, não adianta você ficar elaborando grandes estratégias, né? Muitas vezes ao longo dessa minha vida de crente eu tenho sido questionado sobre isso. Qual é a forma melhor de você evangelizar as pessoas? Que tipo de compreensão da palavra que você tem que ter? Irmãos, quando você conta uma boa notícia, você diga ela o mais objetivo possível. Ou seja, Jesus morreu por você e ele pagou no seu lugar a sua dívida. Se ele não crê isso, não adianta você ficar gastando muito verbo com ele. Então, Paulo, o que ele está querendo dizer aqui é isso. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Não adianta você ficar explicando muito. Fala a verdade daquilo que a palavra tem, e aquele que crê nisso, ele é salvo. É isso que é a promessa do Senhor. E ele continuou no versículo 18, dizendo, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Ou seja, quando você fala isso para uma pessoa que não quer receber a Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele, que não crê nisso, que ele é resistente a essa mensagem, de boa mensagem, para salvá-lo, e ele não quer ser salvo, então isso é loucura. É isso que Paulo está mostrando aqui. Mas para nós, os que somos salvos, é poder de Deus. Interessante isso, e Pedro, lá no livro de 2 a Pedro, no versículo 1, no capítulo 1, versículo 16 de 2 Pedro, ele diz assim, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. Em outras palavras, ele está dizendo a mesma coisa que Paulo disse. Eu não fiquei criando uma historinha bastante elaborada para você saber da virtude e da vinda do Senhor e da sua morte. Mas nós mesmos vimos a sua majestade. Aqui Pedro estava confessando aquilo que ele viveu, aqueles 3 anos com Jesus, ele presenciou inúmeros milagres, assim, incontáveis milagres. Aqueles que estão registrados na Bíblia são muito pouco perto do que Jesus com certeza fez em 3 anos. Todos os dias Jesus fazia milagres, todos os dias. E todos os dias Pedro e os outros seus companheiros, 11 outros discípulos, também viam aquilo, acompanhavam pessoalmente. E ele disse assim, eu vi essa majestade dele
quando ele morreu naquela cruz, trouxe uma desesperança naqueles 3 dias, mas quando ele ressuscitou, vencendo a morte e pagando no lugar deles e transformando a vida deles como eles foram transformados, e cresceu completamente essa boa notícia do Evangelho. É isso que Pedro está falando. Então, que você medite nisso hoje. Você que é salvo em Cristo Jesus, você que tomou uma decisão e você que ainda não tomou e quer tomar agora, esse é o momento. Quero orar com você. A palavra de Deus diz que lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, que se você confessar com a boca e crer com o coração, será salvo. Então, basta fazer isso? Sim, basta fazer isso. Eu já fiz isso e milhares e milhões de pessoas ao longo de todos esses 2000 anos fizeram isso. Creram com o coração que Jesus morreu e ressuscitou e confessaram com a boca: Senhor, seja Senhor da minha vida. Eu quero que o Senhor venha transformar a minha vida. Eu quero que o Senhor venha fazer com que eu seja uma nova criatura em Cristo Jesus e possa merecer a passar a eternidade com Deus. Não pelo meu mérito, mas por causa do mérito de Jesus Cristo. Vou orar com você. Senhor amado, quero colocar essas pessoas que ainda não conhecem o Senhor como o Senhor e Salvador. Que eles venham fazer agora, neste momento, pela fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. É o firme fundamento das coisas que se esperam, é a certeza das coisas que não se veem. Pai, eu quero te pedir que nós, que estamos proferindo com a nossa boca e crendo com o coração, tenhamos o nosso nome escrito no livro da vida para passar a eternidade com o Senhor. Que o dia de hoje seja um dia de muita glória do Senhor nas nossas vidas. Que nós possamos meditar isso, dessa mensagem da cruz, que é loucura para o mundo, para aqueles que não creem, para aqueles que não querem. Mas ela é poder de Deus, poder para, primeiro, transformar a minha vida, resolver problemas aos nossos olhos impossíveis, para trazer saúde, para mudar completamente toda a minha maneira de viver, para a honra e para a glória do Senhor. Que tenha um bom dia. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.